hoje de Tiago. Vamos iniciar, então, o nosso estudo de Tiago. E eu quero ler com vocês o texto que nós estamos analisando, né? Nós lemos, eu vou ler de novo, Tiago, capítulo 3, de 13 a 18, e depois 4, de 1 a 10. Nós já avaliamos, já falamos sobre Tiago, capítulo 3, de 13 a 18, mas eu vou ler para contextualizar o assunto, né? Já que a gente ficou algumas semanas, 2 semanas, a gente passou a semana passada sem estarmos juntos. Então, vamos ler Tiago 3, a partir do verso 13 até o 18, diz assim: quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. O fruto da justiça semeia-se em paz para os pacificadores. Agora nós vamos ler Tiago 4, de 1 a 10, que é onde nós vamos nos concentrar no dia de hoje. Diz assim, é uma sequência, né, daquilo que Tiago está dizendo, e ele continua. De onde vêm as guerras, contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade que o mundo é inimizade com Deus? Que ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus? Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem. Troquem o riso por lamento e alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e ele os exaltará. Que Deus abençoe a sua palavra. Amados, esse texto realmente ele é muito, muito rico. Esse texto, se a gente fosse realmente detalhar, a gente ia ficar aqui muito tempo falando só sobre eles, sabe? Só sobre essas passagens aqui, sobre esses versículos. Mas eu gostaria de que nós, dentro daquilo que nós estamos primando, analisando o livro de Tiago, que nós estivéssemos vendo aqui esse texto de Tiago, capítulo 4, de 1 a 10. E eu quero estar lendo com vocês e fazendo algumas análises sobre esse texto para a nossa reflexão nessa noite. Não podemos nos esquecer jamais que esse texto foi escrito para crentes. Eu gosto de sempre ressaltar isso. Eu acho muito importante a gente ressaltar isso. Por quê? Porque as palavras que estão contidas aqui são tão fortes, são assim de um chamamento de atenção tão grande, e falam de coisas que nós, às vezes, queremos fingir que não existe em nosso meio, que nós queremos fingir que não faz parte da nossa vida, que não estão, às vezes, dentro de nós. E Tiago, de uma maneira muito franca, ele nos desmascara. Eu acho isso muito gostoso no livro de Tiago. Ele arranca. Quando a gente lê Tiago pensando em nós mesmos, e o tempo inteiro nós devemos fazer isso,
porque nós vamos ver que ele fala da prática da palavra, de olhar no espelho, se contemplar, do ouvir e ser praticante. Ele vem tratando desse assunto desde o começo. Então, quando nós olhamos para essa carta e lemos dessa forma, é impossível nós não vermos arrancados de nós as nossas máscaras. É impossível nós não vermos ser tirados de nós as nossas proteções, aquilo que nós, às vezes, carregamos de religiosidade, aquilo que nós carregamos como um padrão de vida para os outros verem. Sabe? Aqui ele nos confronta de uma maneira muito direta, muito franca, muito reta com quem nós somos e como nós devemos nos enxergar e ver e parar de nos enganar. Sabe? Quando eu leio a carta de Tiago, a epístola de Tiago, eu noto uma coisa. Realmente, quando ele fala lá que nós não podemos tratar ninguém com desprezo, né? Como a gente falou, aquela questão do orgulho, o preconceito, né? A gente olhar para as pessoas como sendo inferiores. Quando a gente lê a carta de Tiago e encara e nos encaramos dentro dela, nós vamos ver que é impossível para nós olharmos para fora e acusarmos e apontarmos os outros, enquanto nós vemos em nós mesmos mazelas e dificuldades que precisamos mudar e consertar. Então, olha só como é que ele começa no versículo 1 do capítulo 4. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Aí ele vira e dá uma resposta muito direta. Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Sabe, essa coisa de nós sempre, eu falei outro dia sobre isso, que nós temos uma tendência, né? Nós temos a tendência do espelho e da janela. Né? Nós sempre temos a reação do espelho e da janela. A reação da janela é quando os problemas vêm. Quando acontece um problema, uma dificuldade, quando acontece algo que eu não gosto, a minha tendência é olhar para a janela e apontar e dizer, ó, lá está o problema. Ali está o causador do problema. Ali está quem causou. Ali está o culpado pelo problema. Então, eu aponto para a janela, eu olho para fora. Mas quando as coisas são um sucesso, quando as coisas correm bem, quando tudo, né, está maravilhoso e o aplauso chega, aí eu não olho para a janela, aí eu olho para o espelho. Aí eu olho para o espelho e falo, tá vendo aí, olha, você é o cara, você conseguiu, você que fez isso acontecer, você que merece realmente todo o louvor, todo esse aplauso, todo o reconhecimento, porque você é que fez isso. Mas aí Tiago aqui, então, ele já começa desmascarando isso e falando o seguinte, olha, os problemas que acontecem entre vocês não é culpa do outro. Não é culpa do outro. Sabe, irmãos, como nós temos problemas na igreja? Essa é uma realidade. Olha, nós estamos vivendo, nós não podemos fingir que não existe isso. Nós estamos vivendo essa questão política, essa questão problemática que está atingindo a igreja, né, no Brasil, aqui em todos os lugares, de uma forma imensa, de uma forma muito grande. Então, a gente não pode fingir que não existe problema, que não existe dificuldade, que nós não estamos enfrentando lutas dentro do contexto eclesiástico, dentro do contexto de igreja. Então, quando nós olhamos para as dificuldades e as lutas e os problemas que enfrentamos dentro das igrejas, dentro dos nossos relacionamentos como irmãos, nós devemos chegar a um veredito e parar de apontar para os outros, parar de olhar para a janela e falarmos o culpado é o outro, o culpado é o outro, porque Tiago ele fala de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês. Então, ele dá um veredito, ele fala, o problema não está fora, o problema está dentro de você. O problema está dentro de mim. Ele fala, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Vem daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero, daquilo que eu quero ver satisfeito, a minha vontade, o meu querer. E entra essa situação daquilo que a Bíblia, como eu falo, ela é muito harmônica, ela é perfeita nesse sentido. Quando Jesus fala, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo.
como pregou o Samuel, né, domingo na igreja. Ele falando sobre Romanos, capítulo 12, 1 e 2, ele citou esse texto. Ele citou a questão de nós morrermos para nós mesmos, nós negarmos a nós mesmos. E é uma verdade. Ou seja, as guerras e os problemas existem porque eu tenho problema, eu estou em guerra. Quando eu consigo me resolver, quando eu consigo me apaziguar, quando eu sou um pacificador, sabe? Quando eu sou eu experimento disso na minha vida, isso se reflete também na vida dos outros e nos relacionamentos que eu mantenho com os outros. Eu gravei uma devocional hoje falando sobre mordomia. E eu falo que em Mateus capítulo 5, versículos de 1 a 13, nós temos ali o perfil de um mordomo de Cristo, que são as bem-aventuranças. As bem-aventuranças é o perfil de um mordomo de Cristo. Ele é pacificador, ele ama a justiça, ele é cordato, ele é misericordioso. Sabe? Quando nós temos isso em nós, irmãos, isso vai refletir. Então, as grandes contendas, os grandes problemas que existem entre nós, é porque nós precisamos tratar em nós mesmos. Quando eu reconheço isso, eu paro de acusar, eu paro de brigar com os outros. Eu começo a travar a maior luta com o meu pior inimigo. E o meu pior inimigo sou eu. Entendem isso? O meu pior inimigo sou eu. Quando eu consigo vencer a mim mesmo, quando eu consigo negar a mim mesmo, quando eu consigo matar o meu eu na cruz, e Cristo reina em mim, irmãos, isso vai ser diferente, os nossos relacionamentos, a nossa vida vai melhorar. Nós não vamos ter dificuldades em perdoar, nós não vamos ter dificuldades em andar uma milha a mais, nós não vamos ter dificuldades em ceder aquilo que eu tenho. Por isso que Paulo escreve e fala também, olha, se alguém te pede para você andar uma milha, anda duas. Né? Se te pede uma coisa, faz mais. Quando nós fazemos isso, isso vai redundar nisso. Aí o Tiago continua, versículo 2 de capítulo 4. Vocês cobiçam coisas e não têm. Vocês cobiçam coisas. A cobiça aqui, irmãos, nós temos que entender o seguinte, cobiça é um desejo forte. Nem toda cobiça é pecaminosa. Nem toda cobiça é pecaminosa. Nós não podemos cobiçar aquilo que é do próximo, aquilo que não me pertence, aquilo que eu não tenho direito a ter. Isso é errado. E aí ele começa a falar, olha que interessante que ele começa. Vocês cobiçam coisas e não têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter. Agora você fala, Tiago está falando para a igreja, tá? Está falando para irmãos, tá? E aí ele fala, matam. Aí está falando para os incrédulos, não parece? Que querem conquistar alguma coisa, que querem ter alguma coisa e não tem freios, vão lá e matam, vão lá e ferem os outros fisicamente. Só que nós devemos entender o contexto que Tiago diz. Tiago aqui se refere àquilo que Jesus disse, que quando nós desejamos alguma coisa, quando nós pensamos em alguma coisa, se nós odiamos ao nosso irmão, nós já o matamos. Eu não preciso pegar uma faca e enfiar no peito de alguém. A Bíblia fala que se eu odeio no meu coração, eu já o matei. Então, quando o Tiago fala aqui, olha, vocês cobiçam não tem nada. Por quê? Matam, invejam. Gente, que sentimentos horríveis. Olha que sentimentos horríveis que ele está falando. Que existe em quem? Existe em nós que estamos dentro da igreja. É isso que ele está dizendo. É disso que ele está tratando. Vocês matam e invejam, mas vocês não conseguem obter o que desejam. Por quê? Porque o nosso foco está errado. Aí ele fala, vocês vivem a lutar e fazer guerras. Irmãos, enquanto a Bíblia fala, Deus fala assim, eu não tenho pensamentos de guerra a vosso respeito, mas pensamentos de paz. Eu acho essa uma das passagens mais gostosas que tem na Bíblia, para mim. Sabe? Porque quando eu vejo Deus falando isso, eu fico pensando o seguinte,
que quando eu erro, que quando eu peco, eu não tenho um Deus que está lá no céu maquinando e que já ficou planejado da cabeça dele o seguinte: a hora que o Elcio errar, vou descer o raio nele, vou descer o chicote nas costas dele. Sabe, eu não consigo imaginar o meu Pai do céu, esse Pai celeste amoroso, fazendo isso. Muito pelo contrário. A Bíblia fala que ele fica lá no céu ou aqui na terra, na presença dele enche toda a terra. Então, é uma figura de linguagem que ele fica o seguinte, ele fica o tempo inteiro pensando o seguinte: como eu posso abençoar o Elcio? Já imaginou isso, Thelma? Que Deus está nesse momento assim: o que eu posso fazer de melhor para minha filha? O que eu posso derramar de melhor sobre a vida do Marcelo e da Sandra? Ele está lá no céu agora, juntando todas as formas e meios, e ele fala: eu não tenho pensamentos de como, agora eu vou ver como que eu vou fazer a Sandra padecer. Ah, ela vai ver, esse cabelo dela vai arrepiar, porque eu vou pesar a mão. Não, ele está lá pensando o seguinte: como eu posso derramar de coisas boas, de coisas agradáveis, daquilo que eu tenho de melhor sobre a vida dos meus filhos. Ele não tem pensamentos de guerra a nosso respeito. É que, às vezes, aí ele fala: os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos. Então, nós, às vezes, não entendemos o porquê as coisas acontecem conosco. Nós achamos que é algo ruim, nós pensamos ser algo ruim para nós, mas aquilo redunda em bênção, porque ele também diz em Romanos: tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor, para aqueles chamados segundo o seu propósito. Ou seja, quando nós entendemos essas coisas, nós vamos compreender que mesmo as mazelas, mesmo as dificuldades, elas são benécias de Deus para as nossas vidas. Mas aqui ele fala assim: olha, vocês matam, vocês invejam, olha que sentimentos mesquinhos, e vocês não conseguem obter o que têm. Vocês lutam, vivem a fazer lutas e guerras. Lutas. Sabe, queridos, tem hora que eu fico olhando, olha, eu tenho pensado muito sobre isso. Ontem, talvez, eu conversei um pouco disso com Samuel. Eu estou vendo um tempo em que nós, pastores e a igreja, está mais preocupada em falar sobre guerras, em falar sobre dificuldades, do que falar sobre o evangelho, o perdão e a restauração e a mudança que Deus pode operar na vida das pessoas. Sabe? Parece que nós somos mais beliantes, mais sempre prontos a brigar. Parece que nós sempre estamos prontos a brigar e não prontos a amar, não prontos a dar a outra face, não prontos a dizer: Senhor, eu perdoo. Não, a gente sempre está ali, sabe? E aí ele continua dizendo, e aí ele começa a falar umas coisas bem importantes. Ele fala assim: olha, vocês não têm porque não pedem. Ô, irmãos, vamos falar uma coisa. Você já viu um tempo de igreja mais mendigante do que a nossa? Eu estou falando a verdade. Eu nunca vi uma igreja que pede tanto. Não é verdade? As nossas reuniões de oração, fala a verdade, as nossas listas de oração, quanto de gratidão tem, quantos de pedidos tem? Olha, eu ouso dizer que 90% do nosso tempo de oração é pedindo, né? 10%, estou sendo generoso, tá bom? 10% agradecendo. Mas 90% do nosso tempo de oração diante de Deus é pedido. Aí vem Tiago e fala assim: vocês não têm porque não pedem. Aí eu vou falar: Tiago, você está falando com essa igreja tua aí que não sabia o que era. Nós hoje, a nossa igreja sabe pedir, não é não, irmão? O mesmo contexto é para nós hoje. Nós não temos porque não pedimos. Sabe por quê? Sabe o que Tiago está dizendo com isso aqui? Jesus ele fala o seguinte lá no Evangelho: tudo que pedides conforme a vontade do Pai recebereis. Tudo que nós pedimos que for da vontade do Pai, nós vamos receber. Aí você fala assim: mas como é isso? Está lá no Evangelho, Jesus falou sobre isso. Então por que a gente pede e não recebe? Sabe por quê, irmãos? Porque nós não sabemos qual é a vontade de Deus.
Nós não sabemos. Aí, ele continua dizendo, quando pedem, não recebem. Por quê? Porque vocês pedem pelo motivo errado. Olha aqui. Olha como é que a Bíblia ela se harmoniza, ela fecha no contexto. Vocês pedem e não recebem. Por quê? Porque nós pedimos pelos motivos errados. Aí ele fala, vocês pedem para gastar nos seus próprios prazeres. Vocês pedem para ter, para se exibir, para mostrar. Vocês pedem para simplesmente jogar na cara do outro que você ganhou e o outro não. Você pede não para aquilo que é a glória de Deus. Você não pede o que é da vontade de Deus. Você pede o que é a sua vontade, o seu querer. Irmãos, e como nós somos chatos nisso, não é? Quando a gente quer alguma coisa, mesmo Deus às vezes já dizendo não para a gente continua, passa anos pedindo a mesma coisa. Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a gente não se dá conta de que Deus já nos disse não muitos anos atrás. Muitos anos, não estou falando nem de dias, estou falando de anos. Mas sabe por quê? Porque nós pedimos e não recebemos. Porque nós não sabemos pedir, nós pedimos aquilo que nós queremos. E esquecemos de andar de acordo com a palavra. É por isso que, gente, eu torno a falar de novo. O livro de Tiago, ele é tremendo. Quando você começa a ler ele todo, você vai ver ele todo entranhado, todo amarrado. Você vai ver que ele está falando sobre conhecer a palavra, viver a palavra, estar andando na palavra. Então, quando nós praticamos essa palavra, ele fala, você quando pedir, se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que ele dá. Olha como é que é interessante isso. Né? Peça a Deus que ele dá. E aí, o próprio Provérbios fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando a gente olha dentro desse contexto, nós podemos ver que ele está dizendo assim, olha, vocês não estão recebendo porque vocês não estão praticando aquilo que vocês sabem que devem fazer. Porque se vocês viverem esse evangelho, se vocês buscarem sabedoria de Deus, se vocês buscarem praticar aquilo que Deus tem ensinado a vocês, quando vocês abrirem a boca de vocês para pedir, vocês vão receber. Porque vocês não vão pedir para esbanjar nos próprios prazeres e deleites, vocês vão pedir aquilo que é vontade do Senhor. Aí você pode falar, mas como que eu vou saber qual é a vontade do Senhor? Irmãos, nós temos que saber. Nós temos que saber. E olha que Deus fala lá no Salmo 37, versículo 4, ele diz o seguinte, entrega os teus caminhos ao Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Aí você fala, mas como então se eu peço o que eu quero, não é o querer de Deus? Aí eu falo, quem disse que aquilo que você quer não pode ser o querer de Deus? Porque Paulo fala que se nós andamos no Espírito, nós somos guiados pelo Espírito. E Paulo fala assim, e nós temos, eu creio que nós temos a mente de Cristo. Já imaginou isso? Nós sermos transformados por Deus, nós sermos absorvidos pela palavra de Deus. No sentido de que, absorvido não, eu absorvo a palavra de Deus, eu pratico essa palavra de forma tal que essa palavra se torna tão enraizada em mim que eu começo a pensar as coisas de Deus. E os meus sonhos não são mais os meus sonhos, são os sonhos de Deus para mim. Por isso que Colossenses diz, pensai nas coisas lá do alto, buscai as coisas lá do alto, esperai as coisas lá do alto. Vocês não são cidadãos deste mundo, vocês são cidadãos do céu. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Irmãos, esse é o motivo pelo qual nós não experimentamos essas coisas. E aí, Tiago continua. Agora ele fala uma coisa também bem pesada. Olha o que ele vira. Adúlteros. Nossa, adúlteros. Adúlteros. Vocês não sabem que amizade com o mundo é inimizade com Deus? Todo termo adúltero no Antigo Testamento, nós vamos ver que os profetas, e Deus usava muito essa questão da figura do adultério, quando o povo de Israel abandonava a aliança com ele e servia a outros deuses.
quando a nação buscava Baal, quando buscava Astarote, quando ia atrás de um poste ídolo, bezerros de ouro, né? Toda vez que a nação ia atrás disso, o termo que os profetas usavam e que Deus usa é o quê? Vocês estão adulterando. Vocês têm uma aliança comigo. Vocês são casados comigo. É isso que Deus está falando. Vocês fizeram uma aliança comigo. E agora vocês estão adulterando. É como a esposa, como o marido que trai aquele ou aquela com quem ele fez uma aliança, aquele com quem ela fez uma aliança. Então, a Bíblia chama de adúltero. E aqui Tiago usa a mesma expressão. Só que ele não está falando aqui do adultério de buscarmos outros deuses. Ele está falando assim, adúlteros. Em que sentido? Vocês estão na igreja. Vocês são a igreja, mas vocês estão amando o mundo. Vocês estão amando o mundo. Vocês têm amizade. Olha o que ele fala. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Irmãos, eu vi essa semana, eu acompanhei no YouTube, uma declaração de um cantor onde ele falou do meio gospel. Esse cantor ele fez a seguinte declaração, ele falou que ele tem ficado abismado como cantores, crentes, têm se juntado com pessoas que não são crentes, com pessoas famosas, mas não são crentes, gravado músicas, feitos programas, tudo para alcançar. E isso deu um reboliço tremendo, porque aqueles que fazem isso se revoltaram, falaram que isso é um canal, que é bênção de Deus, que o evangelho existe para atrair e não para afastar as pessoas, né? Etc. Aí eu perguntei, quando eu comecei a ouvir essa coisa, eu falei assim, desde quando o evangelho é feito para atrair as pessoas de qualquer forma? E Jesus falou assim, eu vim trazer espada. Eu vim dividir pai, mãe, hein? Eu vim dividir famílias. Foi isso que Jesus falou. Sabe, esse evangelho cor-de-rosa que as pessoas querem viver de paz com todos, isso não existe. Quando eu falo atrair ou afastar, é óbvio que nós não estamos falando numa questão de sermos antipáticos, de sermos presunçosos, de sermos arrogantes em relação às outras pessoas. Não é nada disso. Mas é o de falarmos a verdade e ficarmos com a verdade e não aceitarmos aquilo que é errado. E quando a Bíblia fala mundo, significa, né, o termo mundo aqui, no grego é aion, é um sistema maligno que domina o mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Aí está lá em João. Aí Tiago vira e fala, olha, a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E hoje, amados, nós vemos uma igreja que quer andar afinada com os princípios do mundo. Uma igreja que quer imitar o mundo para ter sucesso. Nós imitamos a forma de culto, por exemplo, eu vou ser muito sincero, irmão. O pessoal pode falar, isso é forma, isso é aquilo, isso é medo. Rapaz, você pinta a igreja toda de preto, solta fumaça, solta aquele negócio todo, porque as pessoas, isso atrai pessoas, porque isso... Irmãos, ou Jesus atrai as pessoas para a igreja, ou as pessoas estão sendo atraídas por outra coisa. Eu não preciso de outro atrativo além de Jesus Cristo como Senhor na igreja. O evangelho é o poder de Deus que transforma o coração do homem. Ou a mensagem transforma, ou está errado. Porque se eu venho por outros motivos, quando essas coisas mudam, quando isso desaparece, as pessoas desaparecem também. Por quê? Porque elas não foram atraídas por Jesus Cristo. Elas foram atraídas por um método, por um meio, por uma forma. Sabe? Irmãos, eu não tenho nada contra o que é moderno, não é nada disso. Mas entendam, nós devemos ter muito cuidado com a ênfase que a gente dá àquilo que nós estamos fazendo. E como igreja, então, nós devemos ter mais cuidado ainda. Mais cuidado ainda. Por quê? Porque daqui a pouco nós estamos fazendo igual Davi fez. Lá em 1 Samuel, né? Em 2 Samuel, capítulo 6, quando ele traz a arca da aliança, ele tira a arca e traz a arca para a cidade de Davi, e no meio do caminho, né, aquele homem toca na arca e morre,
porque estava sendo carregada em um carro de bois. Quem carregou a Arca da Aliança em carro de bois foram os filisteus. O judeu nunca pôde carregar a arca em carro de bois. Só os coatitas, da tribo de Levi, a família de Coate, dentro da tribo de Levi, é que podia carregar os utensílios do templo nos seus ombros. E a arca tinha que ser carregada no ombro, andando sobre os ombros, e não em carros de boi. Davi imitou o que os filisteus fizeram. E quando nós imitamos o mundo, nós até atraímos gente. Tinha mais de 30 mil pessoas aquele dia junto com Davi. Mas tinha música, tinha gente, tinha multidão, mas o final foi morte. Quando nós imitamos o mundo, amados, o final é morte. E aí, Tiago, ele fala, vocês têm amizade com o mundo. Irmãos, até onde nós, eu como igreja, eu, Elcio, você, nós não estamos tão assim, amiguinhos do mundo, achando que é muito normal, que está tudo certo, que é nesse modelo, que é desse jeito. Se tornou comum para nós. E aí, então, ele continua. Vocês acham que é sem razão que as Escrituras diz que o Espírito que ele fez habitar em vós tem fortes ciúmes? E aí ele está falando, olha, vocês estão vivendo uma vida que traz tristeza ao Espírito Santo. O Espírito Santo tem ciúme de vocês. E ao invés de vocês viverem uma vida de comunhão com ele, estão vivendo uma vida de amizade com o mundo. Amizade com o mundo. De fazer aquilo que o mundo quer. E aí ele continua, ele diz assim, mas ele nos concede graça maior. Olha que lindo. Sabe, Deus aqui é uma palavra de esperança dizendo, olha, nós temos um favor imerecido. Nós recebemos de Deus um favor imerecido. Ele faz isso. E aí ele diz, por isso diz as Escrituras, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele diz assim, se você reconhecer que você faz isso, se você reconhecer que você tem problemas, se você reconhecer que você tem pecado, se você reconhecer que você é dependente de Deus, você vai experimentar da graça dele. Você vai experimentar da graça dele. Porque o orgulhoso, não. Aquele que acha, não, isso não é comigo, isso não é assim, não é bem assim, não é assado, eu sei o que eu faço, eu tô... Não, quando nós reconhecemos quem somos, nós experimentamos, então, da graça de Deus. Aí vem uma coisa que eu acho tremendo quando ele fala aqui, olha, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus. Irmão, se nós, o Tiago está dizendo aqui é o seguinte, se nós queremos ter vitória sobre alguma coisa, se nós queremos viver uma vida diferenciada neste mundo, se nós queremos experimentar da sabedoria, se nós queremos ser transformados e não vivermos em contendas, com inveja, matando em nossos corações, se nós queremos viver isso, ele fala, vocês precisam se submeter a Deus. Primeiro, eu só posso me submeter se eu conheço. Ninguém pode se submeter a alguém que não conhece. Então, para nós nos submetermos a Deus, nós temos que conhecer a Deus. Submetam-se a Deus. Aí ele fala uma outra coisa. Resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acho que tem muita gente tentando resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. E aí tenta fazer na força própria. E nenhum de nós, irmãos, vai conseguir resistir ao diabo por força própria. Nenhum de nós vai ter força para resistir ao diabo sem nós estarmos sujeitos a Deus, porque é Deus quem nos fortalece. Então, nós vemos aqui que tudo isso que ele está falando, todo esse problema que ele está dizendo é o seguinte, existe uma luta espiritual, existe um inimigo das nossas almas. Nós precisamos nos sujeitar a Deus, experimentar de Deus, conhecer a Deus, praticar o que Deus pede de nós. Aí nós vamos ter forças para resistir todas as artimanhas, tudo aquilo que o diabo intenta contra nós. E aí nós vamos ver ele fugindo de nós. E aí ele vira e fala, aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Aí ele vem falando uma coisa que pode parecer esquisita, ele fala assim, olha só, entristeçam-se, lamentem e chorem.
Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhe-se diante do Senhor e ele os exaltará. Aí você pode falar, poxa vida, por que Deus está falando isso? Por que Tiago está dizendo isso? Tristeza, trocar alegria, só ficar triste. Que é isso que ele está dizendo? Aqui ele está falando o seguinte, ele está falando do arrependimento. A Bíblia fala que a tristeza, segundo o mundo, gera morte, mas a tristeza, segundo Deus, leva ao arrependimento. É isso que ele está dizendo aqui. Então, quando ele fala sobre essa questão dessa tristeza aqui, ele não está falando para a gente viver uma vida triste, não é isso que ele está dizendo. Não é uma apologia ao sofrimento, à tristeza, à dor, nada disso. O que Tiago está dizendo aqui é o seguinte, que vocês parem de amar o mundo, mas que vocês possam reconhecer o pecado. E quando nós reconhecemos o pecado, irmãos, e nós nos reconhecemos pecadores, é impossível nós ficarmos felizes e alegres com isso. Isso tem que nos levar a um quebrantamento, isso tem que nos levar a uma mudança, a um comportamento diferente. E é por isso que ele fala, entristeçam-se, lamentem. Lamentem a vida que vocês têm levado. Chorem. Derrame diante do Senhor. Troquem o riso pelo lamento. Parem de festejar quando não há motivo para a festa. Pensem sobre o que estão vivendo e tomem uma posição para serem diferentes. Se humilhem diante do Senhor e Ele os exaltará. Amém? Eu fiz essa parte desse estudo de uma forma mais versículo por versículo, porque eu realmente achei importante a gente conversar um pouco sobre isso. E eu queria que cada um de nós, eu queria que cada um de nós pensássemos em nosso relacionamento, em nossa vida, em quem somos e como temos vivido diante dessa passagem. Amém? Abertos os microfones para quem quiser falar, quem quiser perguntar, acrescentar. Por favor, fique à vontade nesse momento, em nome de Jesus. Ninguém tem nada para falar? Está todo mundo pensativo, né? Nem tenho o que falar, porque foi tão detalhado que mexe tanto com a estrutura da gente que a gente fica até meio mudo. Amém. Que a gente realmente possa, né, pensar nisso, né? Eu acho que é o mais importante é isso. Sabendo que, de verdade, irmãos, não sou eu, mas que o Espírito Santo possa estar falando com a gente nesse sentido. Amém. É o Espírito, né? Então, que a gente possa realmente refletir, pensar e tomar posições. Tomar posições. Mais do que nunca, eu creio que Deus está nos chamando à tomada de posições. Então, mais alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer acrescentar? Porque aí, se não tiver, se ninguém for falar nada, nós vamos orar, então, em nome de Jesus. Marcelo, boa noite, Marcelo e Sandra. Desculpa o atraso. Nada, que isso, tranquilo. Nós pegamos do início, mas falou uma parte ali na hora que fala, né, que as igrejas estão se adaptando para atrair o mundo, né? Então, assim, a gente vê muitas luzes, fumaças hoje, né? Realmente, igrejas pintadas de preto, deu. Inclusive, assim, aqui na nossa igreja, tem alguns adolescentes, assim, conhecer uma igreja que tem esse formato aí, né? Tudo bem que é jovem, né? Talvez até se sinta melhor lá, mas são dois extremos, né? Tem assim, aquela coisa, você falou, não pode se opor à tecnologia, na evolução tecnológica, dessas coisas. Mas a gente também precisa quebrar paradigmas, né? Para não ficar sempre naquela mesmice ali. Então, acho que tem que haver um equilíbrio nisso aí. Com certeza. Mas eu acho, mas o principal é a mensagem, né? Se ela conquistar o coração daquela pessoa, entendeu? Ela não vai vamos dizer assim, se lembrar
de falta de alguma tecnologia, alguma coisa que surge nova aí, né, que as outras igrejas estão implementando para atrair esse povo. Eu, assim, tem hora que eu até assim, tento me policiar para não também criticar. Por quê? Porque eu ainda prefiro que essa pessoa do mundo, né, vá para lá do que fique na rua, né, do mundo, fique no mundo, né? E devagarinho Deus vai transformando o coração dela, né, até ela se sentir aquela vontade de procurar mais equilibrada, vamos dizer assim, né? É, Eu penso, não, mas desculpa, pode mensagem. falar. Mas assim, o ponto-chave mesmo é o que você falou, é a mensagem, né? Mensagem plantada. Eu me preocupo muito com isso, sabe, Marcelo? Quando a Bíblia fala assim, conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Cristo. Eu estava pensando muito sobre isso quando Pilatos pergunta para Jesus o que é a verdade. Vocês lembram disso? Uhum. Né? Pergunta o que é a verdade. É interessante que hoje de manhã eu estava refletindo sobre isso. Quando ele pergunta para Jesus o que é a verdade. Rapaz, Jesus, ele era a verdade. Jesus fica quieto. Né? Jesus fica quieto, mas ele fala, eu sou o caminho, eu sou a verdade. O que é a verdade? Jesus poderia simplesmente falar assim, sou eu sou a verdade. Então, quando ele fala, conhecereis a verdade vos libertará, é conhecer a Cristo. E a minha preocupação, eu entendo isso. Veja bem, eu não tenho nada contra recursos tecnológicos, eu não tenho nada contra novidade, não. Eu acho que a gente tem que aproveitar o que há de moderno. Eu tenho realmente coisas contra aquilo que enfraquece a mensagem do Evangelho. Isso pode tirar a atenção. Quando a ênfase do meu culto está em recursos, está em métodos e não em Cristo, para mim aí a ênfase está errada. Quando o que atrai as pessoas para a igreja é o que ela oferece de estrutura e não a mensagem que ela prega, então para mim tem alguma coisa errada. Então, eu tenho muito, sabe, a gente tem que ter muito, muito cuidado com isso, porque eu acho que essa é a realidade que a gente vê. Hoje, quando as pessoas buscam uma igreja para fazer parte, elas buscam dificilmente, olha, eu vou falar, as pessoas querem um lugar que seja agradável, um lugar onde tem estacionamento, que tenha ar-condicionado, que tenha uma boa estrutura para os meus filhos, um lugar que seja socialmente compatível com aquilo que, com o meu nível social, aquilo que eu almejo ter e conviver, nem de mais nem de menos, mas que eu não me sinta nem excluído e nem o maior, mas que esteja dentro do meu nível. A gente busca uma igreja que tenha recursos, uma boa música, uma boa liturgia, uma boa palavra. Ou seja, um pastor que seja eloquente. Estão entendendo? Olha, vocês viram que eu não falei em nenhum momento de a gente busca uma mensagem bíblica? O senhor esqueceu de um detalhezinho. Que o Fala. pastor fale pouco. E o louvor Seja longo. não, e o louvor seja assim fenomenal. Perfeito. Pastor, eu ouvi tanto isso, exatamente o que o senhor está falando, e só faltou esses dois detalhes. Aí, ó. Obrigado, então, pelo cumprimento. Aí você nota que as pessoas buscam isso. E as pessoas não estão indo para a igreja por causa do evangelho. Ontem eu estava com o Samuel, eu estava ajudando o Samuel numa atividade e eu falei com ele. Eu falei assim, olha, o que tem que atrair uma pessoa para a nossa igreja é a mensagem que a gente prega. É a mensagem que a gente prega. Não pode ser outra coisa. Entenda, a gente vai criar, lógico, eu quero propiciar o melhor ambiente. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Não quer dizer que eu vou botar as cadeiras no chão, botar uns pregos para os irmãos ficar ajoelhados em cima para sofrer, mas o evangelho... Não. Lógico que nós vamos criar a melhor estrutura possível. Agora,
o foco principal da igreja não tem que ser essas coisas. Não tem que ser comida, não tem que ser atividade social, não tem que ser eventos, não tem que ser a melhor escola, o melhor professor de escola dominical. Não, o melhor pastor, não é isso. O que tem que ser primoroso na igreja é o evangelho que ela prega. É verdade. O evangelho. O pastor é chato, o pastor tem um monte de defeito, o pastor é assim assado. Mas quando ele prega o evangelho, é um evangelho verdadeiro? É. Ele está sendo fiel. Sabe, essa é a ênfase. E é isso que tem que conquistar as pessoas. E a gente nota que, infelizmente, até esse evangelho está sumindo do mercado. Não é verdade? Está sumindo dos púlpitos. Está sumindo dos púlpitos. Então, irmãos, é uma coisa muito séria. Então, a gente tem que pensar nisso. Pode falar. Eu queria só adicionar... Desculpa que eu estou dirigindo aqui, mas... Não, fica à vontade. Eu queria só falar para nesse assunto, um capítulo muito bom para ler é João capítulo 6. Quem tiver interesse depois lê. É um dos capítulos das palavras mais duras de Jesus, mas é bem relevante nesse Perfeito. tópico. Né? Quem quiser ver mais, é um capítulo muito bom. Verdade, João capítulo 6, onde ele fala eu sou a verdadeira comida, eu sou a verdadeira bebida. Quem comer de mim tem parte em mim. A palavra foi tão dura que os discípulos abandonaram a ele. Abandonaram a ele. De tão dura que foi essa palavra. Então, irmãos, são coisas importantes para a gente viver, experimentar e fazer. Que a gente possa realmente tomar posição. Amém? Amém. Beleza, então? Vamos orar? Amém. Vamos orar, então, nesse instante. Agradecer